Oi pessoal, professora Ana de Direito Civil. Hoje a gente vai falar sobre pessoa jurídica, domicílio e bens. Não se esquece de curtir o nosso canal, se inscrever nele, ativar o sininho. Vamos juntos que aqui tem muito vídeo. Então, conforme nos ensina o Pontes de Miranda, as pessoas jurídicas, como as pessoas físicas, ou naturais, são criações do direito. É o sistema jurídico que atribui direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções a entes humanos ou a entidades criadas por esses, podendo ser bilateral, plurilateral, que é o caso das sociedades e das associações, ou unilateralmente, que são as fundações, tá? Por sua vez, Maria Helena Diniz, outra doutrinadora, conceitua a pessoa jurídica como a unidade de pessoa natural ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Então, gente, tem aí a PJ cumprindo determinado fim, tá? Ela já surge, é uma entidade que já surge com um determinado propósito, tá? Então, ela só vai surgir para observar determinadas finalidades, certo? Certos fins, certo? Dessa forma, pode-se depreender que a pessoa jurídica ela é um conjunto de uma ou mais pessoas naturais ou bens. Então, posso ter uma PJ nascendo aí da união da vontade das pessoas ou simplesmente pela união do patrimônio. Ela é um sujeito de direitos e obrigações, ela contrai obrigações, ela responde. Depois a gente vai ver essa questão aí da personalidade da pessoa jurídica, da personalidade dos sócios, tá? Dos administradores, para não se confundir quando eu vou desconsiderar, mas enfim, basicamente a PJ ela vai assumir direitos e obrigações. A PJ tem a capacidade jurídica reconhecida por norma, tá? Então, ela é um sujeito de direitos aí e visa a consecução de fins determinados, que foi o que a Maria Helena Diniz mencionou, tá? Então, ela já nasce para cumprir determinados fins. Classificação da PJ, tá? Toda vez que eu falar PJ, então, é uma abreviação da pessoa jurídica, ok? Pra gente tá ganhando essa brevidade. Nacionalidade, ela pode ser uma pessoa jurídica nacional, que tem a sua personalidade jurídica conferida pelo nosso ordenamento brasileiro, ou ela é estrangeira, tá? Que são aquelas que são regidas pelo direito internacional, tá bom? Então, artigo 42, pessoa jurídica de direito público, externo e os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, então outros estados, outras nações, ok? Quanto à estrutura interna dela, ela pode ser corporações, que são umas universitas personarum, tá? Ou seja, um conjunto de pessoas, as pessoas se reúnem, podendo as corporações possuir fins econômicos, que é o caso das sociedades, ou possuir fins não econômicos, que são as associações. Ou elas podem ter também uma estrutura de fundação, tá? Que é bonorum, universitas bonorum, ou seja, um patrimônio personalizado. Então, eu reúno pessoas para formar, ou reúno o quê? Patrimônio para estar formando essas PJs, ok? Classificação da pessoa jurídica. Então, se ela é uma pessoa jurídica de direito público, o Código Civil divide as pessoas jurídicas de direito público interno e externo. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e territórios, os municípios, autarquias, inclusive associações públicas e demais entidades de caráter público criado por lei. Então, é direito público interno, responde então pro governo, correto? União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, incluídas associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei, tá? São pessoas jurídicas de direito público externo. Aí temos os estados estrangeiros, né? E todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, então fora do Brasil aí, correto? Classificação das pessoas jurídicas, quanto à função que elas vão estar cumprindo, tá? Então, quanto à função delas. O Código Civil coloca isso aí no artigo 44. As pessoas jurídicas de direito privado podem ser associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada, LTDAI, tá bom? A última aí.
Então, associação, sociedade, fundação, organização religiosa, partido político ou empresa de responsabilidade limitada, ok? Como é que essa pessoa jurídica ela nasce? Qual que é o início dela em relação à pessoa jurídica de direito público? A Maria Helena Diniz fala que as pessoas jurídicas de direito público iniciam-se em razão de fatos históricos, ok? Direito público de criação constitucional. Então, a Constituição Federal tem que criar essa personalidade aí, essa pessoa jurídica aí, certo? De lei especial e tratados internacionais, ok? Deixa eu arrumar esse aqui, pronto, fazer bonitinho, certo? Então, criação o quê? Constitucional. Em relação à pessoa jurídica de direito privado, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com inscrição do ato constitutivo, tá? O respectivo registro, então pode ser no cartório, pode ser na junta comercial, vai depender, tá? Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se o registro de todas as alterações que possa passar o ato constitutivo. Então, artigo 45 aí, tá? Do Código Civil. Assim, temos elaboração do ato constitutivo, o estatuto, no caso da associação, contrato social para as sociedades e escritura pública ou testamento para as fundações, correto? Registro do ato constitutivo. No caso das pessoas, algumas delas vão em junta comercial, que é o registro público da empresa, e as demais no registro civil de pessoas jurídicas, certo? Então, a junta comercial, parte das empresas vão ser registradas na junta comercial e o restante no registro civil de pessoas jurídicas, ok? O registro de pessoas jurídicas tem natureza constitutiva, pois sua personalidade decorre daquele. Então, pessoal, retomando aqui só um minutinho, vem comigo. Quando a gente vai falando de direito público, a criação dessa empresa, dessa pessoa jurídica, ela vai se dar por criação constitucional, por uma lei especial ou por tratado internacional, ok? São essas três hipóteses: Constituição, lei especial, tratado internacional. Não é direito público, eu estou falando de direito privado. Aí eu vou ter o ato, né, o ato constitutivo dela, o contrato social, e o registro vai ser ou na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, certo? Então, é basicamente isso. São duas vertentes. Para eu criar uma pessoa jurídica pública, Constituição Federal, lei especial ou tratado internacional. Se a gente está falando de uma pessoa jurídica de direito privado, empresas, eu vou ter o ato constitutivo ou estatuto social e o registro vai ser ou na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas. Combinado? Vamos seguir. Aqui a gente continua. Questão 1 aí para a gente estar resolvendo junto, da CESP. Assinale a opção correta acerca das pessoas naturais e jurídicas. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. Isso aqui faz bastante sentido, hein? Vamos continuar? Porque, de fato, a pessoa natural, que a gente viu na aula anterior, ela é do nascimento com vida. Independe da pessoa nascer com alguma alteração psíquica ou não. Isso nem é levado em consideração no primeiro momento, tá? O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade civil por meio da emancipação, voltando à condição de incapaz se um ano após o casamento sobrevier superação judicial. A lei não fala que se por acaso você se divorciar, você perde os direitos que você adquiriu de emancipação, tá? Uma vez que você cumpriu o requisito, você tem 16 anos completos, casou, emancipou, caminho que só vai, tá? Não importa se você ficou um dia casado, se você se separou depois, tá? Isso aí não vai importar. Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem declaração de ausência. Não, gente, isso aqui não é pré-requisito, tá? Não é que você tem que primeiro declarar a ausência para depois declarar a morte presumida. Inclusive, para você ter a declaração judicial de morte presumida, aí tem aqueles fatores de averiguação, de caso de guerra, mas não fala que você tem que declarar ausência não, tá? Decretar ausência não, tá? Isso aqui não existe, essa regra que eles estão criando aqui não. Letra D. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Não, gente, vamos lá. PJ direito privado. Lembra que eu comentei? Temos PJ direito público e PJ direito privado.
PJ direito privado, eu vou pegar o ato ou o contrato social dela e vou registrar, ou na junta ou no registro civil de pessoa jurídica, tá? Então não é do início das atividades, não, é do registro, tá bom? Registrou, tem um documento lá que fala dessa PJ aí, ela segue, não é das atividades, tá? Então, resposta correta, letra A. A personalidade civil da pessoa natural tem início do nascimento com vida, não importando a questão psíquica aí, que nesse primeiro momento ela não vai ser avaliada. Você acabou de assistir um trecho das nossas aulas. Para ter mais informação e mais conteúdo, é muito importante estar inscrito, já ter ativado o sininho e nos seguir em todas as redes sociais. Vamos juntos em busca da sua aprovação.